começou. Boa tarde, Carlos Magno. Beleza, cara? Boa, muito beleza. Tudo bem? Tá me ouvindo? Tá me ouvindo legal? Tô te ouvindo, tô vendo só metade da sua cabeça, mas tô te ouvindo. Aí. E agora? Agora eu continuo. Isso. Vai enquadrando aí a câmera aí. Aí, Aí, beleza. E aí, meu camarada, tudo bem? tranquilo. Como é que tá esse Maranhão aí, com esse governador bom? Neste momento, chuvoso, o estado está chuvoso. E bom, o governador, boa pergunta. Eu gostei dele, Para alguns aspectos. das Hã? atitudes dele aí de passar por cima de todo mundo, comprar os respiradores, comprar as coisas, foi legal. Pois é, eu tenho dito para alguns amigos meus que ele, enquanto juiz federal, no momento governador, ele sabe o que está fazendo. Muito Ele se bom. dá o direito a algumas decisões, algumas atitudes e segurar o pepino, né? Como se diz vulgarmente. É isso aí. E acredito que ele Car- tomou decisões necessárias. Cabe Sim, a gente aguardar o momento e ver os resultados lá na frente. show de bola. Então vamos começar. Carlos Magno, representante do Maranhão. Boa tarde. Eu vou pedir para você Boa tarde. se Me acompanhando, né? apresentar, contar um pouco da sua história, desde quando você conheceu o basquete, aprendeu, gostou, até os dias de hoje. Não se preocupa com o tempo, a gente tem todo o tempo do mundo. E solta a voz. Não é reggae, mas solta a voz. Exatamente. Bem, eu na verdade caí no basquete de paraquedas. Tá? Na minha vivência da escola, eu passei por várias modalidades. Comecei no voleibol, cheguei no futsal, venci o atletismo e sofri algumas frustrações, eu vou dizer assim, porque pratiquei, mas não competi, não se conseguiu formar equipe de competição e eu cheguei no handball, por último. Chegando no handball, a mesma coisa, conseguimos montar uma equipe, mas não chegamos a competir. Tá? No momento a competição não aconteceu, e eu mudei de escola para o ensino médio, fui estudar no liceu, e chegando lá, eu já tinha algumas pessoas querendo que eu jogasse basquete, me chamando, mas eu achava que não tinha nada a ver comigo, não era simpatizante. Nem assistia jogo da minha rua, tinha uma pelada, quando saía de casa, eu mudava a esquina para passar por outra rua para não passar por lá. Quando, há um mês antes da competição dos Jogos Escolares, o técnico da escola me convenceu a fazer basquete. Por quê? Porque eu era um dos mais altos da escola, eu e meu primo fazendo natação, nós éramos os mais altos da escola, e meu primo não quis fazer basquete de forma alguma, tá? E aí eu só participei de 2 semanas de treino, foram 4 a 8 treinos, e entrei nos Jogos Escolares. Com o basquete assimilar com o handball, foi fácil o entendimento, e, ou seja, eu jogava mais para marcar do que atacar. Eu não tinha percepção de arremesso, então meu papel no jogo era defesa, rebote e passe. Um ano depois eu fui treinar, evoluir, e aí não parei mais, continuei até hoje. Parei de jogar aos meus 19 anos, devido ao acidente de carro, eu sofri um atropelamento e quebrei tibia e fíbula. Um ano depois do tratamento, eu tive, durante 6 meses depois do tratamento, eu tive também um acidente, sofri uma fratura no mesmo local, e aí eu, após o tratamento, não joguei mais, fiquei muito tempo sem jogar. Até 2 anos atrás eu joguei um Master. Para dizer que eu não joguei mais. Joguei uma competição Master e depois só fiquei atuando como técnico. Eu jogo assim, com as minhas equipes no treino e só lá mesmo, mas competição não mais. Até por tempo de treinar, de me organizar para treinamento, para preparar. Então, por estar trabalhando em 2 lugares diferentes e com um projeto, eu fiquei sem tempo de treinar e jogar. Entendi. E conta pra gente aí como é que foi essa transição aí de jogador para técnico, onde é que você tomou essa decisão e como é que foi a sua carreira de técnico de lá para cá? Quais clubes você passou, quais equipes? Jogando como técnico, bem, começou assim.
Meu último ano escolar, eu faço aniversário em agosto, praticamente no meio do ano. E aí eu estava na porta do ginásio, após os jogos escolares, e um técnico que era do Colégio Marista de Osmar Prazeres, ele parou na porta do ginásio, estava conversando comigo, a gente estava conversando sobre os jogos, e ele perguntou o que eu estava fazendo. Aí eu disse que eu estava me preparando para prestar vestibular, que a princípio eu queria fazer biologia ou psicologia, eu estava na dúvida em qual das duas. Uma era na UEMA e outra era na UFMA, uma estadual e uma federal. E na época você podia fazer vestibular e cursar as duas universidades. E daí então ele fez o convite, se não queria trabalhar com ele, estava sem fazer nada, estava precisando de um auxiliar. E aí então não estou fazendo nada. Aí eu pensei, estou fazendo nada, pensei lado financeiro, trabalhar, então vou lá. E aí fui, passei 4 anos acompanhando ele. Nesses 4 anos eu fui ter o entendimento da iniciação, da formação, do treinamento. Ele dirigia o Araçagi, que né, hoje não funciona mais, o Clube Araçagi com basquete feminino. E no masculino dirigia o Clube Alumar, no qual depois eu fui trabalhar lá com as escolinhas de formação, ganhamos alguns títulos. E daí 5 anos depois, eu fui trabalhar numa escola. Saí de lá, trabalhar numa escola, aí já foi um trabalho individualizado. Daí comecei esse processo de treinar a equipe da escola, mas querer jogar com a competição da federação. E aí, como a escola ela me dava o direito de abrir para alunos de fora da escola, que lá tinha um processo de bolsa, então o que a gente fazia? A gente abria uma escolinha para a galera da comunidade, e a partir do momento que ele tinha condição de jogar, a escola dava uma bolsa de estudo para ele, para a escola. E aproveitei esse momento e consegui fazer umas equipes competitivas. E aí procurei o presidente da federação e ele me cedeu o nome de uma associação para apresentar e jogar as competições. E a partir daí não parou mais. Tá? Até hoje continuei nesse processo. Quando eu saí Aí o que acontecia? Como aqui no Maranhão a força do nosso esporte, de modo geral, no momento falando do basquete, são os jogos escolares, as escolas, grandes escolas que eram as particulares, elas davam bolsa para os bons atletas das escolas pequenas. E a minha escola era uma escola pequena, de certa forma. Então, todo ano eu perdia 3, 4 jogadores para a escola, 3, 4 jogadores para a escola. Até o último ano que eu fiquei na escola, que eu perdi 9 jogadores no masculino, foram 5 para o Colégio Girassol e 4 para o Colégio Meng, e perdi 6 meninas, que eu também tinha uma equipe feminina. E aí eu praticamente não joguei aquele ano, eu fiquei sem equipe. E eu fui assistir os jogos escolares, ou seja, as 2 equipes masculinas, as 3 equipes foram para a final do campeonato. Eu sentei para assistir minha equipe dividida em 2, disputando uma final de jogos escolares. E aí eu cheguei para o diretor da escola, tentei que eles não sejam da escola, conversei, mas não foi possível. Daquele momento, o técnico de várias escolas, que era o Colégio Girassol, que também jogava o Campeonato de Federação, me convidou a trabalhar lá, que era o Colégio Girassol. Ou seja, qual era a ideia dele? Eu lembro da palavra dele. Se de lá tem bons jogadores, o trabalho é teu, eu vou te levar para a escola para trabalhar com a gente e vamos fazer isso lá na escola. E tem condições melhores, como realmente aconteceu. E aí fiquei algum tempo no Girassol. Depois de algum tempo, a escola teve uma crise financeira, uns problemas pessoais, veio a fechar. E aí eu fiquei assim, vou para onde agora? Aí foi quando eu fui trabalhar com o Clube Alumar também, produzindo muitos trabalhos lá, até que o clube foi vendido, o presidente saiu, teve um monte de problema de corrupção no clube, e deixou de existir. Aí eu passei um tempo sem trabalho, fora do cenário, até eu chegar no colégio paralelo. Chegou no colégio paralelo, tinha o mesmo processo de bolsa. Então, eu retornei a fazer o mesmo trabalho. Levar alunos, formar equipe. Fiquei 4 anos e de lá surgiu a oportunidade de trabalhar em outra escola, que foi o Colégio Marista, no qual fiquei entre 8 e 10 anos no Colégio Marista. Nesse meio tempo, eu montei uma equipe e dei o nome, Associação Ludovicense. Associação... Era Ludovicense. Foi Ludovicense Esporte Clube. Lembrei, Ludovicense Esporte Clube. E joguei muita competição, dei oportunidade para muitos atletas jogarem. Quando eu cheguei no Colégio Marista, eu dei uma parada, que eu praticamente ficava sem tempo, estava trabalhando na escola de manhã e tarde, tinha um turno da manhã com a educação física, e turno da tarde estava com as equipes de formação de basquete, depois peguei turma de natação, e aí não tive mais tempo de estar fazendo esse trabalho. Então me afastei um pouco da federação, e quando eu consegui formar já uma equipe lá
no Marista, eu passei a fazer torneios na escola, convidava 2, 3 equipes, fazia um torneio interno e continuei lá. Fiquei, quando eu saí da escola, vai fazer 6 anos, eu peguei, rapaz, preciso sair. Fui a São Paulo, fui fazer um curso em São Paulo, dei uma passeada, e aí eu cheguei em São Paulo, olhei aquele cenário e me perguntei, por que não fazer isso no Maranhão? Tá? Por que não fazer isso no Maranhão? Então, posso estar aqui, crescer, produzir, mas por que não fazer no Maranhão? E lá eu me dei conta, assim, eu tenho muitos atletas em condições de estar no bom nível, fazer um bom trabalho, sair para jogar fora do estado, e por que não fazer isso lá? Então, retornei. Ao retornar, me veio a necessidade de formar uma equipe fora da escola. Por quê? Porque, como eu falei, fosse nosso basquete, são jogos escolares. Então, as equipes que jogam do Maranhão lá na escola, elas jogam na Federação com o nome do clube. Tá? E aí aquilo me incomodava demais. Eu digo, pô, mas a escola é limitada, só joga quem é da escola. Eu era uma das poucas escolas que tinha atleta de fora, ou a única na época. E me tinha uma vantagem, eu tinha uma forte equipe. Sempre cheguei entre os finalistas, primeiro, segundo, terceiro lugar, estava sempre disputando uma medalha. Mas me incomodava os clubes não ter trabalho, não ter escolinha, não ter trabalho de base, e nós não termos como reproduzir mais gente trabalhando, mais atletas produzindo, e quando chegava o ensino médio, acabava a trajetória do atleta. Ele não tinha como ir produto, não tinha competição sub-19, não tinha sub-22, acabou o sub-17, quer dizer, não era 18 na época, 19, e tinha um adulto. Então, muita gente se perdia no meio do caminho. Quando eu pensei em montar o Audacity, que vai completar 6 anos, o que eu pensei? A gente precisa ter uma continuidade e fazer algo fora da escola. Tá? Hoje eu trabalho com 2 escolas, uma com educação física, eu estou só com basquetebol, para o Colégio Bom Pastor, mas não consegui um horário, encaixar horário e manter esse trabalho. E aí muita gente me criticou, isso não vai dar certo aqui no Maranhão, a escolinha aqui não funciona, nunca deu certo, nenhum clube tem isso, tu vai perder teu tempo, tu vai viver disso, vai passar fome. E aquilo me incomodava. Tá? Eu falei assim, olha, porque as pessoas não acreditam que é possível fazer. Aí eu vou pesquisar história de pessoas, história de escolinhas, e vi que tudo deu certo. Eu digo, por que não pode dar certo no Maranhão? Porque ninguém fez? Eu olhava o futsal que em escolinhas e acontecia. Escolinha de futebol em vários bairros acontecia. Handball em escolinhas acontecia. Por que o basquete não pode? Então, que para mim foi um desafio pessoal. Tá? Meu primeiro desafio pessoal foi aquele, montar e dizer, isso vai dar certo. E Muito comecei a fazer legal. esse trabalho. E o que quer dizer Odask? É... O Audacity, na verdade, ele surgiu o nome assim, eu fiquei pensando que nome eu daria. Como era algo que era uma criação, que era o início, que era uma produção de talentos, eu pensei o nome, olha, eu comparei com o processo de é um local de treinamento que vai surgir atletas, que vai produzir pessoas, vão formar pessoas, então um sentido de criação. E aí eu me veio o sentido da palavra olho d'água. Olho d'água é a fonte de água, é a fonte de vida, é renovação, é o Nascente, começo. né? E vai surgir alguma coisa dessa fonte, olho d'água, nasce um córrego, que nasce um rio, um riacho, uma lagoa, até chegar no oceano. Então é um processo longitudinal. Então me veio esse nome. E eu, pensando na internet, encontrei alguns clubes já com nome Olho d'Água, mas futebol. Então eu coloquei Olho d'Água Esporte Clube. Nesse sentido de começamos, nascemos alguma coisa, vamos percorrer um processo, chegar a algum lugar. Esse lugar é infinito. Tá? E aí eu dei a sigla, ODASC, é Olho d'Água Esporte Clube. Muito legal. Muito legal mesmo. Fala pra gente assim um panorama geral do basquete aí no Maranhão. Base, adulto, escolar. O feminino a gente sabe que é forte, né? Tem o Sampaio Correia, teve os trabalhos do Betinho, que eu já acompanhei muitos brasileiros de Sim, seleções, o Maranhão chegando em final de primeira divisão, que era o tempo que é a, assim, que a neta, a Betinho neta é a do referência Sarney do basquete jogava. feminino hoje, né? O Betinho é a referência do basquete feminino no estado, pelo que ele já construiu do nosso basquete, onde ele já levou o nosso basquete, ter trago a liga para cá juntamente com a Isiane, que era o Bet Sport, que é o clube escolinha que ele tem. E assim, eu vou colocar. Algumas pessoas podem até se incomodar com o que eu vou dizer, mas vou falar do basquete nos últimos 3 anos. Tá? Anteriormente a isso, a gente tinha competições acontecendo com as escolas representando cada clube.
Nos últimos 3 anos, houve uma mudança na federação, teve uma nova eleição, uma gestão assumiu, e essa gestão foi um grupo de pessoas, e não só uma pessoa lidando com a federação, mas um grupo de pessoas que pensou em fazer algo diferente. Tá? Até hoje temos aí os dois lados, como isso é fato em qualquer estado. Tem o grupo que está lá apoiando a federação, o grupo que é contra, não gosta das propostas, das ideias, mas temos que reconhecer que melhorou e mudou o basquete maranhense. E acredito que, vendo daqui para frente, quem vier precisa dar continuidade do que se fez até agora. Então, partindo do princípio escolar, que é a base do nosso esporte, como é que ele acontece? Ele acontece regionalizado. Todo o estado do Maranhão funciona, e com a nova gestão, o que ela fez? Ela, tendo a visibilidade do que foi os Jogos Escolares, ela dividiu o Maranhão em 4 estados, 4 regiões. A região norte, aqui em São Luís, a região leste, a região centro e a região sul. E escolheu uma pessoa de cada região dessa como representante da federação. Então, o que nós fizemos? Aqui em São Luís, as equipes, os clubes filiados hoje, se eu não me engano, somos 15 clubes filiados. Desses 15, 6 estão atuando. Esse ano, Sampaio seria o 7º, que ele se inscreveu para participar das categorias de base esse ano, todas as categorias. Não tenho certeza se será masculino e feminino, mas pelo menos masculino é certo. Então, vamos dizer que esse ano seremos o 7º clube a estar participando. Fora os clubes, nós temos a Música Linha, que hoje eu já estou formalizando ela como uma associação, deixa isso só uma equipe, um projeto. Estou formalizando o processo jurídico de associação, o mesmo espaço que a Adrianinha está tendo lá em Pernambuco, que ela está fazendo, eu vi a live dela comentando sobre isso. Temos a FASCA, que também é uma associação de bairro. Temos o projeto de Ziane, mas ainda não está ainda no cenário desportivo de competições, mas tem um trabalho lá de base de escolinha no projeto dela. Nós temos, lembrar aqui, a FASCA, a Ziane, a minha, o BBC, que também foi uma escolinha que surgiu de uma ideia de 2 ex-atletas que transformaram hoje na associação BBC Esporte Clube, que estão também fora. Ou seja, o que é importante disso? Do cenário que nós só tínhamos as escolas representando os clubes, nós já temos algumas equipes fora do cenário esportivo, oportunizando a comunidade, principalmente da escola pública, a fazer basquete. Que essa é a ideia primária do Odasc. Trazer essa galera que está lá sem oportunidade de competição, de treinamento, de vivência esportiva, para vir fazer basquetebol. Tá? Então, isso fortaleceu a partir dos jogos escolares. Então, a federação trouxe as categorias sub-13, sub-15, 16, 19 e adulto. E realiza hoje também o sub-22, que é um elo do final da formação desse jogador até 19 anos, a idade pós-escolar, e a maturação dele, que é o sub-22, para ele chegar a entrar no adulto. Tá? Ou seja, buscando 100% dos atletas nessa formação. Então, isso fortalece o trabalho de todo mundo, que aí você passa a buscar, a dar um espelho para essa gorizada que tem as categorias para ele jogar longitudinalmente, você oportuniza os técnicos a estarem na competição. Paralelo a isso, há uns 3 anos atrás, eu e o professor Alessio, nós idealizamos a Copa Escolar. A princípio era um grupo de 3 a 4 equipes, hoje já cresceu para 6, está crescendo para 8 escolas participando, que nós fazemos fora, ainda não é vinculado à federação. Também não é como os jogos escolares, a gente realiza ela nas quadras das escolas. Aonde que isso é positivo? A partir do momento que eu levo a competição para dentro da escola, eu fortaleço o basquete da escola, eu dou espelho para os alunos daquela escola, eu estimulo e incentivo o aluno daquela escola que joga basquete e faço ele amar a camisa. Ele gostar e defender a escola dele. Ele cria uma identidade com a equipe que ele joga. Tá? Paralelo vai fortalecer um clube, vai fortalecer uma equipe, com certeza isso vai acontecer. E a gente dá continuidade nessa vida esportiva. Então, com essa divisão de regiões, os técnicos de todos do estado que trabalham com basquete passaram a participar dos jogos escolares e ter a oportunidade de jogar no Campeonato da Federação. Então, cada região ganha um representante, o campeão daquela região. E o primeiro ano que finalizamos o Campeonato Maranhense, ele aconteceu em São Luís. Ano passado ele foi em Imperatriz. Agora, em 2020, ele está planejado para acontecer em Vitorino Freire. Então, todas aquelas equipes que foram campeãs da região viajam para aquela cidade fazer a fase final em 3 dias. Tá? A ideia do ano que vem ela ser na região leste.
Então, o desenvolvimento do basquetebol, desculpa, do nosso estado, ele teve um salto muito grande a partir dessa organização, dessa regionalização, dessa divisão de 4 regiões do estado, isso dando suporte a um número maior de atletas participando em todo o estado, e não só o Campeonato Maranhense, só em São Luís. E não ter Imperatriz, não ter Caxias, não ter Vitorino Freire, não ter Miranda jogando no Campeonato Maranhense. Deixou isso só o desenvolvimento do interior é muito importante, muito importante. Com certeza. E muitos atletas surgiram, encontramos atletas em potencial que precisam de treinamento. Nesse meio tempo, temos que agradecer, lógico, aos Jogos Escolares, que foi uma ajuda muito grande à regionalização dos Jogos Escolares a que isso acontecesse. Tá? E aí, esses técnicos também estão buscando ajuda e informação. E nesse meio tempo, eu já fui convidado a ir em Caxias, Vitorino Freire para dar treinamento para as equipes de lá, para os técnicos levar material e manter esse vínculo. Também já levei equipes minha para jogar lá em Caxias, jogar em Imperatriz, torneios assim, de 2, 3 dias. Isso fortaleceu e incentivou muito essa manutenção dessa prática, tá? E dessa evolução. E aí, outra questão, a partir do momento que essas escolinhas extra a escola estão funcionando, elas viabilizam aquele aluno também da escola querer jogar a escola que não tem basquete. Hoje, por exemplo, hoje na minha equipe, comecei há 5 anos atrás com uma equipe com 2 atletas, hoje eu tenho 60 atletas divididos em 4 categorias. 4 ou 5 Mas sub-22. o basquete é sensacional, cara. Só basta conhecer para querer praticar, jogar e não largar nunca mais. Então, dos meus atletas hoje, eu vou dizer que eu tenho 40% da escola particular e 60% da escola pública. Tá? Então, ou seja, a minha base maior é a escola pública, e da escola pública, desses 60%, 40% deles não tem basquete na sua escola. Eles só têm basquete conosco. Tá? 20% tem na sua escola, joga os jogos escolares. Então, ou seja, claro que a escola não tem o papel de formação de atleta. Ela não tem a obrigação de fazer esporte. Ela tem a obrigação de oferecer educação física. Há os professores que levam o trabalho para dentro da escola, eles querem fazer o esporte acontecer. E aí eu vi algumas lives discutindo essa questão, que o professor de educação física não tem formação para isso. Mas eu, enquanto professor de educação física, que tenho que na minha aula de educação física, dar aula de voleibol, dar aula de futsal, dar aula de natação, dar aula de atletismo, eu fui buscar conhecimento, fui ler sobre a modalidade e digo hoje assim, eu consigo ministrar todas as modalidades, tá? Já dirigi equipes de futsal e competição, tá? E não me limitei a não buscar o conhecimento de outra modalidade que não é o meu domínio, mas hoje eu posso dizer, eu tenho condições de dar aula de qualquer modalidade, treinamento é outra coisa. Sim. Mas entender o esporte, uma quadra dirigir, né? Apresentar, a iniciação, com atrair, certeza. Não é difícil. E até chegar na competição, dirigir uma equipe. Jogar uma competição longitudinal, já eu precisaria aprofundar na parte técnica do treinamento específico de cada modalidade, tá? Que é o domínio que eu tenho do basquetebol. Mas se eu tiver o desafio de ir para uma escola que ela não tenha, por exemplo, eu recebi o convite da escola que eu trabalho hoje para dirigir a equipe de futsal. E eu coloquei para o diretor, eu não assumo porque eu não tenho tempo. Mas se eu tivesse tempo, eu assumiria o desafio. Trabalhar novamente com o futsal, montar uma equipe para competição. Mas hoje eu não tenho tempo para isso. Até pelo desenvolvimento que eu tenho em trabalho com basquete, e já me toma todo o tempo que eu tenho. Entendi. Magno, me conta assim, o basquete do Maranhão ele é conhecido basicamente pelo feminino, mas é o feminino Sim. adulto. Como é que Sim. é hoje a questão da base do feminino aí no Maranhão? Tem uma quantidade legal? Tem campeonato? Eu diria assim, pegando todo o estado, ela está dentro da escola. 100% dentro da escola. Somente dentro da cidade de Vitorino Freire, que é um trabalho que está começando agora, há 1 ano, o professor Rafael está desenvolvendo lá, que por sinal é professor de História, e está buscando agora conhecimento com basquete, foi ex-atleta de basquete, pretende, pelo que a gente conversou, ser técnico de educação física, ser professor de educação física, buscar a formação. Eu também já estive lá, dando um treinamento lá com ele, sempre que eu posso, passo material a ele. É a única cidade no estado que tem, até onde eu conheço, que tem um basquete fora da escola, porque o trabalho que desenvolve lá não é na escola, é a escola que trabalha só com história. Então está montando uma escolinha para toda a cidade acontecer. Fora Vitorino Freire, ele está dentro das escolas.
tá? E como eu coloquei, os jogos escolares é o grande gancho que nos ajuda. Então, vamos dizer, lá em Imperatriz a gente tem 3, 4 equipes, escolas que trabalham com feminino. Lá em Caxias, a professora Kiara está fazendo um excelente trabalho de incentivo ao basquete feminino, de resgate. Lá em Codó, o professor Eli está tentando fazer a mesma coisa. E aqui em São Luís nós temos 4 ou 5 escolas que estão trabalhando basquete feminino nessa faixa etária, de 12 a 17 anos. Essas equipes estão vindo para a Federação de Geração Competições. Tá? Então, assim, ainda não temos um grande volume de basquete feminino comparado com o masculino. Em cada cidade há 3, 4 equipes, mas já temos 3, 4 equipes. Ruim é não ter nenhuma. Tá? Claro. O Sub-19 parece 3, 4 equipes, mas já temos 3, 4 equipes. E é importante essa regionalização que o basquete desenvolveu aqui, da federação, porque oportunizou esses técnicos não depender só dos jogos escolares. Porque os jogos escolares já classificou, vai jogar a fase final. Quem não classifica não joga mais o resto do ano. Só que a partir do momento que a federação regionaliza, ela dá uma segunda competição para as equipes do estado jogarem. Tá? Ô, Então Mike, elas acabam tendo 2 competições no ano. entendi. Eu acho muito interessante o modelo do basquetebol escolar, né? A gente no Brasil, de um modo geral, por exemplo, a gente está acostumado a ver clubes jogando. Até depois a gente vai falar sobre os campeonatos brasileiros de base, que são mais do que nunca restritos só a Sim, clubes. Mas, por exemplo, o basquete mais desenvolvido do mundo, dos Estados Unidos, o modelo é escolar. O modelo de sim. Sim. formação é escolar. E assim, tem uma coisa que para mim é muito óbvia e muito clara nisso tudo aí, que é o seguinte: a criança, o jovem, ele já está na escola. Então, você começar o esporte na escola é muito mais fácil do que num clube. O clube, alguém tem que levar um garoto de 8, 7, 9 anos, ou uma menina, ele tem que ir até o clube. Na escola, ele já está naturalmente, ou pela lei, ou devia estar, né? Dentro da escola. Então, assim, a iniciação desportiva na escola ela é muito mais fácil, muito mais abrangente, muito mais democrática do que o clube, que muitas vezes o cara tem que ser sócio, ou tem que pagar mensalidade, Exatamente. etc. Então, é um modelo muito interessante, que eu acho que todos os estados, ou o Brasil como um todo, devia investir mais nessa questão do basquete escolar. A única questão é que depois que acaba a escola, né, sei lá, 18, 19 anos, lá o terceiro período do segundo grau, não sei como é que é hoje, não ter a continuação do adulto. E assim, o adulto, na minha opinião, ele é muito importante para ser espelho para os jovens praticantes, porque o alto Exatamente. rendimento, viver realmente disso, ser um atleta profissional, o funil é muito apertado. É Sim, um em sim. 1 milhão, um em 100 mil que vai conseguir Acaba ter sendo excludente. esse bônus. Mas o esporte, o basquete, de um modo geral, o basquete eu ainda sou suspeito para falar, somos suspeito para falar, porque para mim Sim, ele é sim. muito parecido com a vida de um modo geral, né? A tomada de decisão, Exatamente. as escolhas, a velocidade que as coisas acontecem, as dificuldades de tempo, as dificuldades de espaço. É muito parecido com a vida, assim, de um modo geral. E o problema é esse, de ser só na escola e não ter clubes, ou não ter muitos clubes, é que depois o adulto não vira um espelho, um reflexo para a gente ter uma quantidade maior de praticantes e incentivar, né? Mas o Maranhão tem o Sampaio na LBF, né? Foi o último campeão agora, já ganhou outras vezes. E com certeza, assim, você falou que tem mais meninos praticando do que meninas, isso infelizmente é normal, podia ser igual ou até mais, assim. E eu achava que aí no Maranhão podia ser mais por isso, porque a gente é muito reféns dos nossos ídolos, né? Por exemplo, o vôlei não era muito conhecido, mas quando ganhou aquela medalha lá em 92, aquela outra geração até antes lá do próprio Bernardinho, etc., foi incentivando os jovens a praticar, e hoje o vôlei passou o basquete para ser o segundo esporte do país.
Então, o adulto eu vejo isso, é como um espelho. Eu achava que aí no Maranhão, pelo feminino ser muito forte, até em questão de Brasil, tivessem mais meninas incentivadas a praticar. Mas mesmo assim, você falou que pô, tem 3 equipes, 4 equipes. Eu sou do Rio de Janeiro, né? Não moro lá agora, mas eu fiquei lá praticamente a minha vida inteira. Hoje em dia não tem campeonato estadual nem adulto e nem de base há muito tempo lá. Há uns 4, 5 anos por falta de equipes. Às vezes não conseguem fechar 3 equipes e quando conseguem é uma equipe estruturada lá que é a Mangueira, que faz A e B junto com uma outra equipe e fazem um campeonato de 3 Exatamente. equipes em um final de semana. E, pô, isso influencia em tudo, né? No estímulo, em como que ela vai treinar durante o ano, às vezes treina só aquele pouquinho ali, e isso não é ser atleta, isso é uma coisa sazonal que ninguém Exatamente. vai que ninguém vai sendo incentivado. Você falou das regiões aí, falou de muitas pessoas, e agora vamos usar esse espaço aí para dar essa moral para as pessoas aí. Quem são as pessoas que fazem o basquete do Maranhão, não importa se é escolar, se é de clube, que fazem o basquete do Maranhão andar? Para quem que você tira o chapéu? Fala aí do nome desse técnico do interior, você falou um monte de cidade. Sim, sim, sim. Abre a caixa de ferramenta aí e dá moral para todo mundo. Tá. Antes eu vou aproveitar a tua fala sobre essa questão do basquete feminino. Eu tenho algumas observações pessoais do porquê o basquete feminino não cresce, tá? Primeiro, o voleibol conquista as meninas. Eu, na escola que eu trabalho, olho para o voleibol, eu tenho 40 meninas fazendo voleibol, eu tenho 2 meninas fazendo basquete. 2 para 40 é muita diferença. Apesar de a LBF começou o Maranhão pelo Bet Sport, com Isiane, sendo atleta do Maranhão. Hoje é o Sampaio, ela faz parte da coordenação, mas eu vejo que não houve um trabalho, nem da federação, nem do próprio Sampaio, nem das escolas, nem dos técnicos, de motivação dessas meninas. Visitação das escolas, como foi feito em Recife, a participação, presença delas nas competições, ou seja, não havia Se um contato, aproximar, né? não houve essa aproximação, não está acontecendo para que a gente motive essas meninas a fazer. Dentro da escola, eu vejo 2 coisas. Os esportes nas escolas acontecem, sim, só que eu vejo um problema. É uma quadra para todas as atividades da escola. E em algumas escolas que não têm auditório, a quadra é o cenário de festa. Que às vezes eu já vivenciei essa situação de estar em plena competição, ficar sentado uma semana porque tinha uma festa lá, 2, 3 festas, e era na quadra. Isso acontece em todo Tá? lugar. Então, Eu se eu tenho também um fico horário para o revoltado. basquete, pois é, eu tenho um horário para o basquetebol, e esse horário já tem horário masculino definido, eu não tenho horário para o feminino. Então, eu não consigo treinar, eu não consigo ter essas turmas mistas. Então, eu acredito que, a partir do momento que eu tiver um horário para nós treinarem, com certeza, a gente terá menina fazendo basquete. Eles podem até querer, mas lá não tem turma específica. Tem um masculino. E muitos pais não querem as meninas treinando com os meninos. Esse é outro fator. Espaço físico de onde elas treinam na escola, os pais não querem que elas treinem com os meninos, não é essa proximidade da equipe lá. Eu acredito, esse ano estava com um projeto para começar a equipe feminina. Não comecei por quê? Espaço de quadra para elas treinarem. Eu estou com 8 meninas que entraram em contato comigo aqui pelo Instagram querendo treinar basquete. Então, se eu tivesse, como eu tinha uma equipe sub-17 esse ano, uma equipe sub-19, mas não tem onde elas treinarem. Então, o espaço físico para elas treinarem é um grande problema. Tá? Referente à sua pergunta, eu vou de fora para dentro. Vou primeiro por fora do estado. Quem eu conheci primeiro? Imperatriz. Foi a primeira cidade, talvez fora de São Luís, que começou a massificar o basquetebol. E aí eu vou falar de 2 pessoas primárias que eu tenho contato com eles há muito tempo, acompanho o trabalho, já viajei para jogar competição lá, devo ir esse ano, se der tudo certo. Professor Cleidemar de Sena, famoso Sena, que está licença para trabalhar lá. Hoje estou trabalhando já em escola, 2 escolas, fazendo um trabalho também com feminino, é uma coisa que ele sempre priorizou trabalhar com feminino, e do Avni, que é o representante oficial da federação. São as 2 pessoas que eu diria que, independente da escola que eles estão, eles fazem de tudo o basquete acontecer na região. Isso na região leste. Hoje, na região centro, temos Marcelo, que é um ex-atleta, que foi o fundador do BBC,
não é técnico de basquete, mas tenta dar o máximo do que ele sabe e conhece para os atletas na cidade de Miranda. Vitorino Freire, citei agora há pouco, o professor Rafael, que está fazendo lá o desenvolvimento do trabalho. Estou já marcado para ir lá novamente dar uma segunda parte de treinamento com os atletas dele. E já me desafiou esse ano, que eu até sei que ele está por aí, é isso que vai me vencer esse ano, até que eu estou ajudando eles, é bom a motivação da gente ter esse desafio. Na região leste, eu tenho na cidade de Codó o professor Eli, que é um professor que tira do bolso, compra equipagem, dá passagem para atleta, compra tênis, paga passagem para jogar lá. Esse é o herói. Do estado ele é o herói. Tá? É o que tira do bolso, que vai na prefeitura, vai no PRI, vai no empresário, tira do salário dele, traz para São Luís, faz acontecer. Na cidade de Caxias tinha um professor Dorival, que está quase se aposentando, e hoje está assumindo a professora Kiara, que também começou a trabalhar feminino, está levantando o basquete de lá, fazendo acontecer. Chegando a São Luís, eu vou trazer de uma lembrança, professor Sérgio, que foi um dos primordiais no trabalho de social dentro do bairro do Anjo da Guarda, dentro da FAS, que hoje tem um Secrets Ball, que é a escolinha dele. No parceiro dele tem o professor Botão, que estão lá na quadra, já fui visitar, uma quadra de cimento, não tem teto, a tabelinha lá é como pode, ele consegue pintura para quadra, corre atrás, os dois lá dentro do bairro do Anjo da Guarda. Vou citar hoje a Gesiane, com um projeto social que está correndo atrás para acontecer, está batalhando, pede ajuda, corre atrás. Aqui o BBC, que também começou com esse lado social. E, fechando, eu vou citar a mim mesmo. Pelo tempo que eu estou trabalhando no basquetebol, já venho, 20 ou 25 anos, trazendo esse trabalho social fora da escola. Ainda que eu tenha uma equipe da escola, sempre busquei dar oportunidade para o pessoal estar lá fora. Já tirei do meu bolso para a gente viajar, tênis para atleta jogar, passagem para atleta ir. Já tive situações, hoje nem tanto, de atletas que não tinham, às vezes, almoço em casa, eu levava de casa, fazia comida, botava na marmita, levava para ele comer lá no treino, para ele treinar depois. Às vezes trazia para minha casa, para ele comer na minha casa. Então, assim, eu acredito que eu até tive uma reflexão que, por eu ter sofrido a frustração em algumas modalidades, de não ter jogado a competição, por não formar ou por não fazer parte da equipe, eu hoje penso que o sonho de ninguém pode ser tirado, tem que ser acreditado que é possível. Então, na minha ideia de trabalhar com a DASC, é justamente isso, é dessa oportunidade de alguma maneira. Eu tenho atleta que não tem condições de estar pagando a passagem constantemente. Aqueles usam cartões de estudantil de transporte, eu dou passagem para ele todo mês e treinar e voltar para casa. Eu já fiz campanha de doação de tênis, já consegui 8, 10, 12 pares de tênis para eles treinarem. É usado, mas é um tênis que eles não tinham. Tá? Até em viagens que nós já fizemos, aí eu gosto de estar fazendo viagens pelas cidades, aí já fiz mais de 10 viagens com atletas, o atleta não tem dinheiro para viajar, conversa com o pai, não se preocupe, o atleta da equipe são uma família. Ele vai viajar, não vai passar fome, vai comer, o tênis dele está aqui, ele vai e volta. E isso prova não só o que eu estou fazendo é uma prova, mas o efeito do que a gente faz, eu, professor Eli, Kiara, Sena, Duevin, Marcelo e muitos mais pelo Brasil, tá? A gente está formando pessoas, não só formando atletas. O mais importante que a gente tem que pensar de tudo isso que a gente está fazendo é que está formando pessoas, que essas pessoas querem uma oportunidade. Jogar basquete é o sonho e a oportunidade delas. Dentro desse processo, já estão se formando, se construindo, ou se reconstruindo como pessoa. Tá? E essa pessoa lá na frente, como acontece hoje comigo, ela vem, volta e ajuda. Eu vi uma live de um técnico falando dos Estados Unidos, que os atletas lá, depois que eles se formam, já são empresários, eles voltam às equipes e ajudam financeiramente, como coordenadores, dão uma ajuda de alguma maneira. E, direto ou indiretamente, hoje o Prodaz está acontecendo isso. Há 5 anos atrás, a garotada começou comigo entre 15 e 17 anos, que jogaram hoje, eu tenho atletas com 20, 22 anos, são pai de família, eu tenho empresários, tenho aviador, tenho advogado, tenho profissional de educação física, técnico de basquete, e hoje, para manter o ADASC, eles também me ajudam financeiramente para pagar competição, para viajar. Então, ou seja, eles estão dando retorno àquilo que receberam de alguma maneira. Tá? Então, eu citei, lá, lógico,
Os que eu citei, os que eu tenho mais proximidade, mantenho contato, troco formação, troco material, e as realidades que eu mais conheço. Claro que existe no Maranhão hoje, eu tenho conhecimento de um bairro chamado Cidade Operária, que está funcionando uma escolinha lá também de um atleta, se não me engano é o Marcos, que joga hoje no Sampaio, que era do moto, está fazendo um trabalho de escolinha lá, e acredito que está seguindo esses mesmos passos, está lutando, batalhando nas condições, ainda não conheço, não fui lá onde ele, sei de outra escolinha que tem lá dentro do bairro da Cidade Operária, tomei conhecimento, que é um outro projeto que eu também não conheço ainda, e eu sei que existem mais pessoas fazendo que ainda não conhecemos tal. Tem um atleta meu que está fazendo educação física agora, que está querendo fazer a mesma coisa no bar da Vila Luizão, o Maxwell, a gente estava conversando um dia desse sobre isso, e eu acredito que tem mais pessoas virão, com certeza. Mais pessoas ainda virão. Muito legal, Magno. Parabéns para você, assim. E dentro dessa, para a gente terminar essa parte das pessoas que fazem o basquete do Maranhão, eu queria citar minha amiga Natércia, que infelizmente parou de apitar. Eu conversei com ela outro dia aí, ela parou de apitar. Sim, ela E parou. o Joaquim também, que é um outro árbitro, muito boa pessoa, amigo meu daí também, que sempre que eu penso no Maranhão, no basquete, eu lembro deles, que são dois guerreiros, gosto muito deles. O Joaquim talvez volte a apitar esse ano. Há Ele uma não possibilidade sabia nem que de ele tinha parado. Na testa está desanimado, não não, quer nada. o Joaquim tinha se afastado, agora ele solicitou retorno e deve voltar a apitar esse ano. Que bom. Ele já era Faz para estar falta. apitando, né? Sim. Ô, Magno, vamos lá. Você, quando começou, você tinha um plano de carreira? Você teve acesso a alguma capacitação, alguma clínica no seu estado, ou você teve que sair para Sim, fazer? E se você as duas teve, coisas. e se você teve acesso à Escola Nacional de Treinadores, e o que você acha dela não existir mais? Essa pergunta é a faca do pescoço. Não, se não Bem, quiser responder, tá tranquilo. não, com Eu não certeza. quero prejudicar nem expor ninguém aqui a depois ter represália, algum problema assim, não. Eu Não, posso assim, falar que eu tô aqui, não devo nada a ninguém, mas não, mas eu não também vou. não tenho. Eu aprendi uma coisa com minha mãe que ela diz assim, que ela não queima a língua com papa quente. Então não tenho receio para falar de ninguém nem de nada e falo no mérito do que eu conheço. Então, se eu tiver que alfinetar, eu vou alfinetar com certeza e sem receio do que vem depois. Eu vou falar porque eu sei o que eu estou dizendo. Bem, quando eu cheguei no. Primeiro, assim, tem que especificar uma coisa. Eu cheguei no basquete com a ideia de trabalho, sem projeção de carreira. Tá? Quando começou o movimento do CREF, que eu estava auxiliando o professor Gilmar do Colégio Marista, ele já chegou para mim e comentou: olha, a escola está cobrando que só pode ficar aqui quem tiver pelo menos cursando. E aí me indicaram uma outra pessoa para ficar como auxiliar e sinto muito, mas não dá mais para ficar. E aí, vale uma ressalva que quando eu tive no Marista também tive a oportunidade de auxiliar o professor Espirro. Trabalhei tanto Josmar quanto o professor Espirro lá no Colégio Marista. Também foi um aprendizado monstruoso que eu trago comigo até hoje. Então, aquele momento foi quando eu fui para o Colégio CIP, que lá ainda não tinha essa exigência. Como o Marista é uma rede não só nacional como mundial, eles já tinham um critério que era para todas as escolas. Então, para aquele momento, aquilo me deu um estalo. Eu digo, peraí, se está começando, eu vou precisar ir para o curso de Educação Física. E naquele meio tempo surgiu o provisionado. Aí eu dei aquela acomodada. Fui em busca de documentação, tirei a carteira provisionada, digo, posso trabalhar com basquete enquanto... Aí eu pensei assim, enquanto der eu fico. Nesse meio tempo, lá, se eu não estiver enganado, em 92, eu digo que para mim foi o melhor ganho até 2018 de um curso que eu fiz. O professor Rick Tomazoni, da Faculdade da Pensilvânia, nos Estados Unidos, ele é padre e também técnico de basquete. Ele foi trago pela Alumar, pelo consórcio alumínio, e a Companhia das Américas dá um curso aqui em São Luís. E eu, naquela época, ainda era atleta, ao invés de ficar sentado na arquibancada, eu fui fazer a prática do curso. Como eu não fui atleta de base, eu comecei basquete com 15, já fazendo 16 anos, eu tinha muitas deficiências técnicas, e isso me dificultou a evoluir como jogador. Nesse curso, eu tive um entendimento de como é ensinar um garoto, quais as dificuldades motoras que ele tem e como desenvolvê-las. Eu tive essa percepção de vivenciando isso na prática.
Acho que foi a melhor coisa que eu fiz, de todos os cursos que eu fiz de formação, foi ter vivenciado essa prática com o professor. Claro, existia uma grande dificuldade para ele falar inglês e o tradutor passar para a gente que era necessário. Mas quando ele desenvolveu os exercícios, era fácil a gente desenvolver e fazer. E ali eu tive uma consciência de a importância da coordenação e habilidade do corpo para o desenvolvimento do esporte. E não desenvolver as habilidades do esporte para se aprender a jogar. Foi uma diferença bem nítida que ficou para mim. Logo depois eu tive um curso com o Miguel Ângelo. Nesse meio tempo, eu fiz um curso com o técnico daqui de São Luís, o professor Carlos Tinoco, que eu até digo hoje, é uma Só alfinetada. uma pergunta. Todos esses cursos que você está falando aí foram aí Fora no do Maranhão Maranhão. ou você teve que sair? Não, Maranhão. Legal, Maranhão. legal. Primeiro só Maranhão. Tá? Quando eu for pro lado do Maranhão, eu aviso, especifico. Então, eu fui em busca do segundo curso que o professor Carlos Tinoco foi em Orlando fazer uma clínica, que tinha clínicas internacionais, e ele foi fazer em Orlando e voltou a dar um curso aqui. 100% dos técnicos do Maranhão, as pessoas ligadas ao basquete, me criticaram que eu não ia aprender nada fazendo aquele curso. E muito pelo contrário. Eu entendi naquele curso como era que a gente desenvolvia um processo que era um complemento que eu fiz com o Miguel Ângelo e com o professor Rick Tomazoni. Um quarto curso que eu fiz em São Luís foi com um grande professor, você deve conhecer, Valdir Pagan Pérez, que foi o técnico que descobriu a hortência até onde eu conheço. Ele trouxe para a gente, eu lembro muito bem, as palavras do professor no questão de formação de jogador, a importância que tem de formá-lo como pessoa, como atleta, e deixar que é decidido o que ele quer fazer lá na frente. E não ter uma adesão por ele, querer incutir dele alguma coisa que ele, talvez não seja aquilo para o futuro dele. Tá? E ele é o presidente. Calma aí, deu uma travadinha aqui. Opa. Calma aí, Magno. Para mim deu um Tinha caído aqui. cortadão aí. Vai, segue, vamos Pois ver o é. que vai dar. É. Então eu aprendi com o professor que ele falava muito do olhômetro. Você olhar e analisar as funções do atleta. Ponto. Meu quinto curso foi ainda aqui, com o professor, eu não lembro o nome dele, que ele veio de São Paulo, e deu um curso específico sobre defesa. Todas as defesas zonas e a construção da defesa individual. Tá? Então, a partir dali, aquele momento não pude botar em prática porque eu trabalhava com o Josimar, professor Josimar. Quando eu fui para o colégio CIP, eu comecei a botar em prática aquilo que eu pensava, aquilo que eu acreditava e que era possível fazer. E eu tive um momento de conflito com muita gente, não vai dar certo, vai dar certo, eu consegui fazer isso. Tá? Nesse momento que eu fiz o curso com o professor Valdir Pagan, foi o momento que me despertou por uma situação no curso de formar atleta para jogar profissionalmente. Eu tinha um atleta, Fabrício, que ele tinha um potencial imenso para ser atleta profissional. Felizmente, ele é nutricionista e não seguiu a carreira. E no exercício do curso, o professor Valdir perguntou quem era o técnico dele. Aí me apontaram. Ele virou para mim, esse garoto aí tem condição de seleção. Parabéns pelo trabalho, continue fazendo isso. Se possível, mande ele para São Paulo. Então, aquele momento me despertou o olhar de a gente está fazendo basquete para algo maior. Então, eu posso fazer isso. Tá? Com essa base, eu fui buscar conhecimentos. E tive uma base pedagógica muito boa do professor Dante de Rose, que os meus principais livros de basquete são dele. E, por sinal, falta ele autografar, que ele esteve aqui em São Luís ano passado, e autografou todos para mim, falta só um. Que foi o primeiro livro que eu comprei dele, Basquetebol, Técnicas e Táticas. Tá? E aí eu tive uma base pedagógica muito sólida com esses livros, que me deram embasamento de agora, para onde é que eu vou, o que, é que eu vou fazer. Trabalhei a partir daí, até, vamos dizer, 2015. 2015 eu senti a necessidade que eu precisava mudar o que eu estava fazendo. Tá? Um dos hábitos, que é muito amigo meu, Fábio Urubatã, a gente, numa competição, quando acabou um jogo meu que ele terminou de apitar, ele falou assim para mim, teu jogo é muito óbvio,
é muito fácil marcar teu time. Tu tem que ter estratégias diferentes que tu quer fazer. Teu time tem um potencial muito bom, mas tem que mudar. E aquilo ficou me incomodando. Agradeço a Fábio Urubatã, não sei se ele está aí no momento, mas agradeço muito por essas palavras dele. E eu fiquei, aquele campeonato, eu perdi uma semifinal e fiquei incomodado com aquilo, me perturbando, eu preciso mudar. Foi quando eu fiquei sabendo, aí eu vou sair do Maranhão, as clínicas da Escola Nacional de Treinadores. E aí eu parti, digo, eu vou lá fazer. Pesquisei e vai ter a clínica em Curitiba. Foi a última, as 3 últimas clínicas eu fiz, nível 1, 2 e 3. Curitiba, Espírito Santo e São Paulo. Aí parou, não tiveram mais. Fui a Curitiba fazer, fiz primeiro nível 2. Lembro bem, foi um dos grandes ganhos. Aí, de Valdir Pagan Pérez, foi o segundo momento, um grande salto de uma clínica que eu fiz. Antes, parêntese, o que é ruim da clínica de treinadores? Eu saí daqui com a esperança de, é uma escola, então você pensa que a escola é um trabalho, um estudo longitudinal. Você tem um curso, tem uma formação e você tem algo para fazer lá na frente. Infelizmente, isso não aconteceu, né? Não era a proposta da clínica e hoje mesmo que está mais difícil ser. E aí eu fui, conheci o professor que está no Paulistano, técnico paulistano hoje, Regis Marrelli. Conversamos muito, suguei, extraí o que era possível. O técnico que era do Bauru, que hoje não está mais no Bauru, que eram os coordenadores. Deu um branco aqui o nome dele agora. Não. Que eram os coordenadores da escola na época. Ele estava com Vitor Mansuri, que depois foi para a CBB, se eu tinha enganado. Também foi memorável a palestra dele. Eu vou lembrar aqui o nome dele até lá e eu falo. Vim de lá com uma... Eu digo que eu reaprendi a forma de ver o basquetebol. Tá? O ano seguinte, o curso seguinte, eu fui fazer o nível 1, no Espírito Santo. Aí eu fui, então, na época, o técnico da seleção brasileira, não lembro agora o nome dele, que foi naquele período que estava Isiane vai, não vai. O Evaldo do Piauí está falando aqui, André Germano. André Germano, obrigado, Evaldo. André Germano, fantástico as colocações, as posições, a visão dele, tá? Já estive com o Evaldo lá em Teresina jogando com ele, partida memorável. Lá em Espírito Santo, tive a oportunidade com o técnico da seleção brasileira da época, agora não lembro, que foi da época que o Kisiane jogou, não lembro o nome dele agora. Também foi um momento fantástico. E por último, em São Paulo, que tivemos a mim, que o Marelo estava lá. Lá em Espírito Santo tivemos com um professor que está lá que está no Franca. Eu estou com a memória do nome dos professores. Lula, Hélio Rubens. Lula, professor Lula. Lá esteve em Curitiba também, trabalho defensivo fantástico. E a última foi nível 3 em São Paulo, que lá eu tive entendimento, na clínica de São Paulo, de um problema que a gente tem no Brasil. Tá? Depois das formações, o que foi meu ponto de vista em relação à escola e treinadores? Não há uma continuidade. Não havia um feedback. Vamos sair de lá, aplicar esse trabalho e vamos avaliar como para a clínica, para a escola. Que retorno vai ter? Infelizmente, não teve. Como é que eu vou desenvolver a partir daqui e o que vem depois? Não teve. Eu tinha a ideia que a escola seria criar uma filosofia para o basquetebol brasileiro. Não aconteceu. Tranquilo. Eu falo meus atletas hoje que eu não aplico 10% que eu aprendi nessas clínicas. Por quê? Porque eu diria que é um problema do basquete brasileiro. Nossos testes trabalham na escola e trabalham com o pensamento de jogos escolares. Então, é uma formação do atleta curta. Ele é formado para jogar os jogos escolares. Na clínica, o Vitor Mansuri fez uma colocação importante para a gente. O que o técnico faz na escola quando acaba os jogos escolares até o ano seguinte dos próximos jogos? Exatamente. Esse vazio, que seria um treinamento de formação desse aluno na escola enquanto atleta, não acontece. Quando eu voltei de lá, eu olhei para...
A motivação, Eu quando olhei para você mim tem um mesmo e digo, campeonato, você treina de uma maneira diferente, daqui a um mês, daqui a 2 meses. Quando você não sabe nem se tem, só no ano que vem, daqui a 8 meses, 9 meses, você tira o pé, você come diferente, exatamente. você, Só hoje que eu aí vou faltar. É tá. difícil. Mas aí o Vitor Mansur fez uma colocação para gente. Esse momento pós-competição, que a próxima será no próximo ano, é o momento de trabalhar os erros que o atleta cometeu, não da sua equipe. É o momento de você trabalhar o seu atleta, seu jogador, corrigir e ensinar o que você não deu tempo de ensinar isso da competição. Ou seja, você vai fazer 70% do treinamento para o ano subsequente. Quando o ano começar, aí você vai pensar o sistema tático. Ou seja, pós-competição é seu treino técnico, essa formação do que seu atleta precisa jogar. E aí, para muita gente que perguntava, qual é o segredo do Odask? O segredo do treinamento é esse. Quando eu falo da competição, eu não penso no sistema tático, eu penso no meu atleta precisa jogar para o próximo ano. Quando o ano chegar, eu já fiz 70% do trabalho que precisava. Aí eu vou pensar no sistema tático, colocar aquilo que a gente trabalhou individualmente para o coletivo e formar Você nossa vai equipe. lapidar primeiro a Formar técnica nossa individual e equipe. depois você vai costurar isso tudo aí na parte tática. Costurar tudo lá na frente. Então, a partir desse momento, o saldo de crescimento dos meus atletas da equipe foram muito grandes. E aí nós temos um segundo problema. Eu até havia conversado com o Shampoo, quando a gente estava discutindo a formação das lives, eu coloquei para ele. Ele está falando, mas no Brasil é dividido em dois basquetes, o que joga o sul do país e o resto do Brasil. Eu digo, a gente tem um problema. Porque se você for ao basquete, que está acontecendo para o NBB, para a CBC, para as competições lá de fora, os jogos são 90% individual. Os outros 10% é na zona pressão. Na zona mista. Não é a defesa da zona que o resto do Brasil está jogando. E é uma coisa que eu brigo aqui no Maranhão. Eu recebo jogadores que vêm de algumas outras escolas jogar comigo, não sabe fazer um backdoor, não sabe usar mão de preferência, não sabe fazer um corta-luz. E tem garotos que querem fazer step back, não sabe fazer um corta-luz em mão de preferência. Então, há um problema no Brasil de como o Brasil vai jogar basquete. Uma parte A do gente não tem Brasil, uma 10% do filosofia Brasil, de jogo, né, cara? não Definida. temos. Mas E isso aí vem de aí, escola de talvez. treinadores, mini basquete, isso tudo que é a Exatamente, forma de você exatamente. massificar essa filosofia. Exatamente. Era a experiência que eu tinha na escola de treinadores que não veio. Porque a filosofia de tudo que a gente tinha na escola de treinadores é voltado para o individual. Então, quem foi aqui? Eu fui do Maranhão fazer um curso lá, encontro nada falando de zona, a minha realidade aqui é zona, e digo, como é que eu vou aplicar isso? Por isso que eu falo que eu não fiz A, 10% do que aprendi. a zona, ela camufla um pouco as dificuldades individuais ou para quem tem tempo de treinamento, para você enche a área ali e arremessa de fora. Quem tem do mesmo nível, né, vai ter menos tempo de treinamento, não vai ter tanto aproveitamento, tanta precisão. E ela, assim, a maioria das clínicas ela prega o individual exatamente por isso, porque a zona, ainda mais nas categorias de base, ela ensina pouco para o alto nível. Mas para tornar aquele jogo Exatamente. ali escolar, às vezes dos garotos, das meninas que treinam uma vez por semana, uma horinha, você tem que maquiar mesmo, é igual o campeonato universitário, né? Você tem que maquiar ali para organizar o jogo, senão vira aquele jogo do Pateta que vão os 10 atrás da bola e aí não. Vai igual desenho animado e aí irrita. Aí sim a gente Exatamente. não vai cativar ninguém para praticar. Aí o jogo fica feio, Exatamente. fica irritante. E aí eu me Ô, reporto Mike, que eu coloquei na ponta. Aí só deve para faltar aí concluir. um minuto a mais, sei lá, mas a gente termina, pode concluir aí, eu te aviso quando faltar 30 e aí a gente cai Tá. essa e abre a outra para os outros temas, beleza? Ah, tá. Então é o pessoal saber que vai retornar. Sim. Aí eu, Isso, vai ter outra. voltando ao que eu coloquei. Se eu tenho pouco tempo e a individual é um trabalho muito grande, eu aproveito 30 segundos. pós-competição para fazer isso. Eu aproveito a pós-competição para fazer isso. E aí tem uma segunda questão. A zona, lá na base, dos 7 aos 15 anos, ela ingessa o atleta não evoluir. Sim. E meu ponto de vista. Eu 10 prefiro que segundos. dos 7 aos 12 anos ele jogue individual e evolua criatividade